Olá a todos e sejam bem-vindos ao 30º episódio do Sindicato dos Escritores, uma data mais do que especial. Eu sou o João, como seu anfitrião de hoje, e me acompanhando nesse quase aniversário tenho o Sr. Otávio. Olá e feliz dia de combate ao feliz dia nacional de combate ao fumo nesse dia de gravação. No dia que for ao ar já é outra data. E o Sr. Robson. Olá, boa tarde, e eu não comemoro aniversários. Bem que faz. Assim não envelhece, né? Assim não envelhece. Eu, muito pelo contrário, ontem já estava comemorando o meu, então... Ah, é? Então aproveitamos a fazer a deixa de dar os parabéns. Até o dia que esse episódio... para o Mr. Otávio. Não, adiantado, né? Adiantado? Ah, nossa. Até o dia que esse episódio for ao ar. Faz a gravação, do zero. Não, mentira. Vamos lá, então. E como desafio da semana nós temos... escrever uma história em que os personagens celebram uma data comemorativa. E pontos bônus se ela for uma data que não é comemorada por você, escritor. Aqui nós temos dois... começamos em ritmo de Páscoa. Não, começamos em ritmo de anticapitalismo. Não, mas isso já é um tema recorrente do sindicato, né, cara? Então não precisa nem comentar. Os seus contatos, então? Começamos com Domingo de Páscoa. Mateus, acorda! Mateus, temos que sair daqui meia hora. O menino sentiu o cheiro do perfume adocicado que a mãe usava antes mesmo de abrir os olhos pesados e vê-la com um vestido verde e laquê no cabelo. O rádio-relógio em cima do criado mudo marcava 6:30. Era domingo de Páscoa, e isso significava uma coisa. Era dia de ir na igreja. Tinha sido assim desde que vieram morar na casa do padrasto. Um domingo por mês tinham todos que ir na igreja usando as melhores roupas e mostrando sorrisos largos. Só não iam todos os domingos porque ele trabalhava como caixeiro viajante, mas a Páscoa e o Natal eram as datas mais importantes porque quase toda a cidade ia na igreja. Às 8 em ponto, Mateus já estava sentado no banco duro de madeira, pronto para ouvir uma longa hora de pregação. Às 8:04, soltava o primeiro bocejo, um recorde pessoal. Não sabia explicar por quê, mas sempre sentia uma vontade incontrolável de bocejar durante o culto. E não um bocejo ou outro, mas ondas incontroláveis de bocejos sucessivos que cessavam imediatamente depois que o sermão terminava. Certa vez bocejou tanto que seus olhos não paravam de lacrimejar. O padrasto julgou que Mateus estava emocionado com o sermão do padre e o abraçou, coisa que raramente fazia. Entre um cântico e outro, o padre pôs-se a falar sobre o verdadeiro significado da Páscoa, que era a ressurreição de Jesus, e que os tais ovos e coelhos eram apenas invenções dos marqueteiros que não acreditavam em Deus. Mateus lembrou que esse mesmo pastor fizera algo parecido no último culto de Natal, quando montou uma tabela comparando Jesus e o Papai Noel, expondo o velhinho como uma farsa e provavelmente arruinando os sonhos de muitas crianças ali presentes. O padrasto gostou tanto desse discurso que o repetiu por semanas e decidiu boicotar não só o Natal, como todas as outras datas em que se dava presentes. Aquele dia, quando voltaram para casa, Mateus já sabia que não haveria ovos de chocolate, nem a caça ao tesouro ou orelhas de papel para colorir. O padrasto iria assar carne e beber cerveja com o tio Almir até cair para trás. No dia seguinte acordaria cedo, tomaria um remédio para dor de cabeça e sairia no seu Passat 87, no qual passaria as próximas semanas viajando de cidade em cidade. A tarde trouxe uma chuva fraca e um vento fresco. Mateus sentou na janela do seu quarto e ficou observando o mato atrás de casa. Lembrou com carinho dos tempos que passava o Natal no sítio de sua avó, e dos ovos de galinha que ela pintava e enchia com amendoins doces. Por que as coisas tinham que mudar? No domingo seguinte, Mateus acordou sem despertador. Cambaleou até a cozinha e encontrou a mesa posta, mas sem sinal da sua mãe. Abriu a porta que dava para a varanda e se deparou com um cesto de palha. Estava vazio, exceto por um papel dobrado. Quando se abaixou para pegar o papel, notou várias marcas de barro no piso, e nem lhe ocorreu que era estranho estarem ali, já que sequer havia chovido nos últimos dias, porque imediatamente percebeu o que eram: pegadas de coelho. Abriu rapidamente o papel e encontrou uma espécie de mapa desenhado com caneta azul, que iniciava exatamente onde estava e passava por vários pontos da sua casa e do terreno com indicações de possíveis pistas. Antes que pudesse terminar de analisar o mapa, foi surpreendido por um abraço gentil nas suas costas. Feliz Páscoa, disse a mãe, beijando sua cabeça. Mateus sentiu uma lágrima escorrer. E o capitalismo vence mais uma vez. Deixa a criança ser feliz. Deixa a criança pagã ser feliz.
Mas então você não celebra a Páscoa, Tots? Não, não mais. Não mais, não Na, ver- mais. na verdade, assim, a minha primeira coisa que eu queria fazer pra esse texto, a primeira ideia que eu tive era fazer sobre aniversário. Porque na minha concepção, eu não celebro aniversário. Mas aí a minha esposa discordou. Ela disse que não ia deixar eu escrever sobre aniversário e ia mandar e-mail pro podcast se eu fizesse isso. Porque as pessoas ao seu redor celebram aniversário por você, né? Não é isso. É porque o que é a comemoração do aniversário? Do meu aniversário, por exemplo, é, sei lá, ir jantar fora. Uhum. Só que, tirando pandemia à parte, já é uma coisa que toda sexta-feira a gente janta fora. Então, tipo, sei lá. Então, é a mesma coisa, tá ligado? Tipo, uma celebração, só que em vez de. Mas, Tipo, é o mesmo jantar fora, só que em vez disso tem um brinde dizendo. E aí, Parabéns. feliz aniversário. Então, eu não considero. Não que o jantar em si não possa ser uma comemoração, Uhum. mas eu não acho que eu Dentro da tua comemoro o rotina. aniversário. Uhum. É, tipo, não tenho não tem celebração nada de assim. diferente. É, Uhum. Sim. e. Mas enfim, daí como não pude fazer sobre isso, fiquei pensando sobre outras coisas. E a Páscoa é uma que também, tipo, não foi muito como. Sei lá, faz muitos anos desde que eu comemorei a Páscoa, eu Uhum. acho. Eu não Mas queria pegar nada. da forma religiosa, você diz? Das Assim, duas eu era formas. obrigado aí na igreja, no dia de Páscoa. Quer dizer, eu era obrigado a ir na igreja sempre. É. Mas Páscoa era só um dos dias, né? Ah, mas assim, em casa, quando eu era criança, não tinha tanta coisa. Não tinha esse negócio que eu coloquei da avó pintar os ovos e tal, rolava. Minha avó fazia. Uhum. E Eu em acho que eu casa eu. fazia Que bastante legal. na escola isso. Eu nunca tive isso, particularmente. Sério? Nunca tive caçada aos ovos, nada. Não, Geração caçada eu Z, também cara. não tive. Não, caçada. Não, caçada eu tive assim, tipo, sei lá, quando eu era criança, minha mãe escondeu uma cesta assim em casa. Ah, é isso, E é no o máximo. que o que eu mais me lembro de Páscoa foi. Eu não lembro nem se foi nesse ano aí que ela escolheu uma cesta, mas tinha uma cesta com um monte de chocolate e tudo mais. E daí tinha um livro do Harry Potter junto, de Hum, presente e tal. Olha, Foi a minha lembrança mais específica de Páscoa. pois, pra mim, eu não lembro se tive alguma caçada, eu não lembro. Mas era mais esse esquema de ir na casa visitar minha avó, e daí, quer dizer, ia sempre visitar as duas vós, né? E daí cada uma me dava os chocolates, a outra me dava esses ovos, que na época, quando eu era criança, assim, eu até não gostava tanto, que eu preferia chocolate, sei lá, barra de chocolate. Uhum. Mas depois, quando eu cresci, eu passei a dar muito mais valor para os amendoins doces ali do que pro chocolate em si. E era bem bonito, assim, tipo, a minha avó cortava a base, assim, do ovo, Uhum. e daí ela meio que usava um papel crepom Uhum. úmido, e daí ela coloria os ovos, então eles ficavam bem bonitos, bem Ah, coloridos. sim, sim. E aí ela colocava aquela coisinha do brigadeiro, aquela coisinha de papel. Granulado? Ah, forminha. A forminha do brigadeiro colava embaixo do ovo para tapar o buraco, sabe? Uhum. E aí e daí os amendoins ficavam lá dentro, né? Então, tipo, eu voltava pra casa com esse monte de ovos, assim, e daí furava ele ali depois e ficava tirando o amendoim de dentro. E depois eu lembro alguns anos mais tarde, a minha outra, eu acho que, não lembro se foi essa ou a minha outra avó, mas uma delas passou a comprar no mercado, daí, tipo, de plástico esses ovos. Uhum. Daí já não era tão legal quanto os ovos de Ah, verdade, mas né? Mas tinha dava um bem menos empenho, né? trabalho. Dava um empenho. Hum. É... Não, Mas mas... depois eu, quando adulto, eu cheguei a comemorar, tipo, uma ou outra vez, assim, mas foi isso. Eu Uhum. acho que Páscoa, eu, como pessoa crescendo assim, nunca comemorei da forma religiosa sem que fosse por obrigação, né? Porque nunca fui muito Uhum. espiritualizado nem nada. E para mim eu gostava mais assim era do chocolate mesmo, assim, de todo mundo ficar feliz das coisas que você fazia na escola, as Uhum. atividades e tal. Porque a escola sempre fazia atividades temáticas com a data comemorativa próxima, tipo festa junina e tudo mais. Uhum. Uhum. E eu gostava de fazer os ovos e fazer coisas artísticas assim no geral, eu gostava de fazer. E em questão do aniversário que você falou, até é engraçado, porque eu é um pouco o contrário, assim. Eu crescendo nunca gostei muito de comemorar meu aniversário. Eu tive festas e tal, mas eu não gostava de ser o centro das atenções. Uhum. E eu acho que, não sei se foi por causa da pandemia e tal,
que de alguns anos pra cá eu me sinto mais feliz, assim, na data do aniversário, sabe? Tipo, poxa, parece que vai ter algum grande evento, alguma Sobrevivi coisa mais assim. um ano. É, tipo isso, cara. Porque Principalmente depois de 2019, é realmente isso aí. a pandemia tá tão deprimente que eu penso, pô, legal, vamos fazer um jantar legal no meu aniversário, então, e eu fico satisfeito já só com isso, sabe? Então, O que eu ia te pedir, Tots, é que tu falou que ia na igreja, né? Daí, no caso Uhum. da tua religião, era como no texto? Não celebrava as datas? Ou celebrava nesse caso? Ou isso tu tirou só pra fins do texto mesmo? Não, assim, na igreja tinha esse negócio da ressurreição de Cristo e tal. Uhum. Não, do coelhinho. Não. Mas isso que eu coloquei ali da parte dele falar do Papai Noel e Fazer fazer uma lista, infográfico, quase. isso é real. caralho, cara. Eu estive nesse culto em que o Papai Noel, em que o padre ficou falando, o padre não, o pastor, né, na minha igreja, Tô sou da igreja, demonizando o Papai Noel. eu sou da igreja luterana no Brasil, igreja evangélica de confissão luterana no Brasil. Sou não, né? Meus pais são. Ah, e aí eu lembro um desses pastores, eu não lembro qual dos pastores foi, se foi, teve um pastor que em algum momento fugiu com uma amante, não lembro se era esse ou se foi o que veio depois desse. Senhora filha da puta, cara, pague game. Mas merda. E olha que a eu lembro. luterana é uma religião que permite que o. Ele é casado, ele era permite o casado. casamento e permite o divórcio, entendeu? Exato. Por isso o esquema da Do, amante. do padre. Cara, hipocrisia é algo Mas, que irrita demais, vai se fuder. mas eu lembro muito, muito vividamente, assim, dele fazendo essa listinha e falando como. Basicamente isso aí, né? Qual era o verdadeiro significado do Natal e por que esses símbolos que inventavam do Papai Noel e tudo acabavam só distraindo do verdadeiro espírito natalino e tal. E No atraindo a sua domingo, esposa. no domingo seguinte, o pastor trouxe por que a Coca-Cola, ao contrário, é alô diabo também, e por aí vai. Ai, meu socorro. Deus. Eu só não entendi. Isso. Só uma coisa que fiquei confuso no seu texto, Tots. Que era a linha do tempo dele. Tá? Daí o domingo que eles celebraram a Páscoa seria um domingo que o padrasto não estava em casa, né? O domingo depois Não, da não. Páscoa, é isso? Ah, sim, foi no domingo seguinte Aham, da mas daí o Páscoa. padrasto não estaria em casa e a mãe resolveu fazer essa celebração, né? Exato, foi. Eu gostei do comentário Mas, dos marqueteiros que não acreditavam em Deus. Isso aí, né? realmente, concordo. Fala aí pra Faço nós, parte Otávio. dessa Por que que sociedade. você saiu do caminho de Jesus, Otávio? É porque não vende, né? Não. Como não vende? Como não vende? É a coisa mais lucrativa que tem, ter uma igreja. Ai, ai, ai. Ah, E resposta errada, Otávio. Peça ajuda dos universitários. é muito empenho. Vende, mas é muito empenho. Eu acho que a coisa mais fácil de vender é isso aí. É Jesus. É, Mas tem que ter o coelhinho junto, o Papai Noel, cara. Tem que ter os atrativos. Da Páscoa que traz isso Tem pra que mim. tem que estar atrelado, isso aí. eu quase Uhum, escrevi sobre o Ano Novo, porque é outra data que, uhum. se calhar de datas grandes, é a que eu mais foda-se é o Ano Novo, assim, porque É, na real. eu acho insuportável. Celebra o ano novo igual, assim. Mas é aquela Eu vou celebração, dormir tipo. antes da meia-noite. É aquela celebração, tipo, reúne as pessoas, come alguma coisa, e é isso aí. A data em si é só o motivo pra reunir as pessoas. Pois Assim, é. claro, se as pessoas me convidam, vou Uhum, encontrar pessoas, assim, ok, eu vou em encontro, uhum. assim, mas não faço, não Não faz celebro a questão, data, né? assim, Uhum. vamos fazer um countdown, 10, 9, Ah, vamos não, pra não. praia, Isso. pular ondinha. Pô, você é de Floripa e não pulava ondinha, cara? Como assim? Nossa, o que eu fiz nas últimas vezes que eu passei a virada na praia foi ficar. Acho que a última que eu passei na praia, eu tava meio doente, com alguma coisa, tipo, comi alguma coisa que fez mal, algo assim. Aham. E fiquei com a Lazy, que era a cachorra que a gente tinha, porque Uhum. ela tinha muito medo dos fogos, que ela ficava Nossa muito Muito senhora, assustada. bom. é verdade. Aí todo mundo foi pra praia e eu fiquei com ela no apartamento e fiquei bem feliz de não Melhor precisar ter ido na praia. melhor companhia, né? Cara, o pior é que teve uma virada de ano que eu e meu irmão, assim, comemos pra caralho e tal, só que não fez bem. E aí, tipo, passamos o 1º de janeiro no hospital, Nossa tomando senhora, tá. soro, porque as crianças estavam passando mal. Cara, Ai, ai, é isso aí, né? Começando o ano com o pé direito já. Tudo Sempre. certo. Mas beleza, então, vamos para uma data comemorativa na era vitoriana agora? Vamos.
Então vamos lá, o meu texto. A Noite da Burguesia. É uma bela noite para a burguesia celebrar, Ethan pensou. Encontrava-se na bancada da mansão mais bela de toda a Inglaterra, enquanto um pomposo baile ocorria no andar de baixo. Balançava a taça vazia em sua mão, esperando pelo passar do tempo. Uma mão puxou-o pelo colarinho, arrancando-o do seu pacífico silêncio. Temos uma situação, Ethan. Era Victor que o alertava, com um tom de voz trêmulo, e soando mais do que o frescor da noite poderia permitir. Isaac reuniu a ordem no porão e... Não precisa dizer mais nada. Vamos. Eram 7 figuras no quartinho iluminado pelo candelabro que um deles segurava. Mal se podia enxergar a figura amarrada na cadeira ao centro do círculo, mas para Ethan era fácil reconhecer a criatura capturada. Senhores, disse Victor, a figura que segurava o candelabro. Sinto-lhes tirar de nossa celebração, mas como podem ver, o assunto é de extrema urgência. Ouviu-se um cuspe do canto oposto do círculo, seguido pela voz estridente de Hector. O que essa imundice faz aqui, Victor? É o que eu mesmo gostaria de saber. Um silêncio se seguiu, enquanto Victor se aproximava da figura amarrada, passando o candelabro próximo de seu corpo, queimando a ponta dos pelos que o protegiam. Diga-me, criatura abominável, tens ideia do que o baile acima de nós está celebrando? Tens ideia de que noite terrível foi escolher para importunar-nos? Uma voz gutural quase ininteligível respondeu. Como merda, porcos burgueses! O círculo emitiu um chiureado em resposta. As garras da ordem se preparavam para atacar. Com um simples gesto de Victor, todos permaneceram imóveis nas sombras. O que um porco em pele de lobo entende da burguesia? Não passas de um trabalhador ingrato? Toda a sua raça não é mais que uma mancha em nossa sociedade. Demos-lhes onde morar, um propósito através do trabalho, e ainda conseguem ser ingratos com seus ataques pífios. A criatura na cadeira começou a gargalhar, uma gargalhada interrompida por um brusco movimento das garras de Victor contra sua pele. Acham que são benfeitores, não passam de sanguessugas, que nos jogam nas ruas imundas enquanto matam nossos próximos para seu próprio prazer. Mas nós não vamos nos calar perante a injustiça. Nós somos a maioria, e vamos derrubá-los quando menos esperarem. Dessa vez, a gargalhada partiu de Victor, seguida pelo restante do grupo. Nobres, esta é uma belíssima noite para celebrar nossa data especial. Nossos ancestrais ensinaram: não existe noite do vampiro sem uma presa para se divertir. Façamos desse intruso nosso passatempo. Os vultos concordaram em divertimento, partindo de Ethan na pergunta que todos ignoravam. Mestre, antes de mais nada, tenho uma dúvida que me aflige desde que nos convocou. Diga, nobre Ethan. Como foi que tal criatura inferior se infiltrou em nossos recintos? Ora, e eu vou lá saber como pensam seres inferiores? Estava a se passar por um de nós quando foi pego colocando este frasco de água benta, o qual Victor puxou de um bolso de seu paletó, em nossa fonte de sangue. Entendo, mestre. Realmente, Thomas é deveras descuidado. Os ânimos do grupo se exaltaram, mas ninguém reagiu rápido o suficiente. Em questão de segundo, as cordas que prendiam Thomas haviam sido cortadas, permitindo que suas presas e força bruta dilacerassem seus captores. Ethan teve pouco o que fazer. Seu companheiro, dado o devido espaço, sabia muito bem cumprir com sua tarefa. Assim que o ataque se encerrou, a baixa luz do candelabro iluminava os requisitos da ordem. Nunca confia a um lobo o trabalho de um vampiro, comentou Ethan. Bom, respondeu Thomas, retornando ao seu estado natural. O plano não foi meu. De fato, as ordens vieram direto do sindicato, e precisamos corrigir a situação o quanto antes para evitar o comprometimento de outros agentes. Pegue a roupa que estiver menos ensanguentada. Vamos sair separados para levantar menos suspeitas. Talvez eu consiga ocultá-lo se conseguir ser discreto. Bom, numa coisa estavam certos. Você é meticuloso. Meticuloso. E sim, quando se vive em meio a predadores, não há espaço para ser descuidado. Mas também estavam certos sobre tu. Um verdadeiro exterminador. Thomas seguiu as ordens de Ethan, e em pouco tempo, ambos estavam prontos para deixar o porão para trás. A ordem havia sido eliminada, mas havia mais trabalho a ser feito no andar superior. Na saída do porão, os homens se separaram, conforme haviam combinado. O encantador baile continuava sem seus anfitriões, como se nada tivesse acontecido. Apenas 2 dos convidados sabiam que algo estava diferente. Algo palpável no ar, uma aura de mudança. É só questão de tempo e cuidado, pensou Ethan. Naquela noite do vampiro, às escondidas da burguesia, a revolução havia começado.
Temos aí um texto sobre o feriado do Stephen King, né? O Dia do Vampiro. O Dia do Vampiro, 13 de Bem agosto. observado. Peraí, existe um Dia do Vampiro? Existe um Dia do Vampiro, não tô usando. Puta que pariu. 13 de agosto é o Dia dos Vampiros. Foi criado como uma forma de incentivar a doação de sangue, além de defender a diversidade artística e lutar contra Olha preconceitos e discriminações. Foi uma boa ideia, pelo menos. Ai. Eu aproveitei aqui que tem um edital rolando, que o Tots mesmo compartilhou. Olha só. Fazendo Ahá! o merchan, né, Agora eu cara? entendi! Agora eu entendi! Agora tudo faz sentido! As peças se encaixaram! Tava pensando, por que o Otávio tá aí zoando, fugindo um pouco do tema aí? Tipo, fugindo não 100% mesmo, mas achei um pouco fácil, porque olha, até uma das coisas que, quando eu tava pensando sobre o feriado, Datas daí fictícias? até a Lídia comentou, você pode fazer sobre o Ano Novo Chinês, algo assim. Sim, mas não tem graça nenhuma, né? Óbvio que eu não comemoro o Ano Novo Chinês. Mas assim, quando eu coloquei ali a data não é comemorada por você, eu não excluí necessariamente algo óbvio, assim, por exemplo, tipo, eu pensei até Sim. fazer sobre o Hanukkah, por exemplo. Mas aí envolveria pesquisa demais que eu não estava apto a fazer no momento. Kwanzaa, né? Mas eu achei boa a ideia de inventar um feriado. Mas assim como o Otávio falou que existe, de fato, o Dia do Vampiro, mas eu suspeito que ele certamente não é comemorado assim, né? Mas espero que não. Não estava na época vitoriana pra saber muito a respeito disso, na verdade. Mas a ideia de fazer um feriado ou uma data fictícia eu achei bem interessante pra se usar no prompt. Eu até pensei em fazer data fictícia, mas daí eu pesquisei e realmente existia. Daí eu falei, então, bom, então. Então vai esse mesmo. Porque o Tots tinha compartilhado um edital sobre histórias da época vitoriana com a temática de vampiros burgueses e lobisomens trabalhadores, né? Classe trabalhadora. E esses conflitos, né? Nossa, devidamente específico. Devidamente específico. Qual edital que é esse? Eu nem lembro. Vampiros versus lobisomens. É isso aí. E aí... Eu não vi que tinha essa temática. Tem essa temática. E daí, tipo, eu pensei, eu até pensei em fazer uma história um pouco mais ampla, mas não... se tratando desde a parte em que o lobisomem entra no baile e vai tentando se camuflar, mas eu gostei da perspectiva de ter um traidor entre os vampiros, né? Um infiltrado entre os vampiros. Achei que ficou mais interessante do que a minha ideia original. O Ethan, afinal, é um vampiro mesmo ou ele é humano? Sim, é um vampiro mesmo. É porque a hora que ele falou, viver em meio a predadores, eu achei que ele podia ser um humano. Era um vampiro de coração bom. Ele é um Alex em sua essência. Até pensei em fazer alguma referência a Taxi by Night, mas daí pensei, daí toda a história pra vampiro que a gente coloca no sindicato, a gente faz uma referência a Taxi by Night. Mas pensei em fazer alguma coisa de tipo... Esse é o plano marqueteiro do Tots, cara. Vamos, o Alex nos espera. Algo assim. Mas não, gostei de criar uma história fechada sobre isso. Principalmente porque eu tinha gostado do cenário que o edital tinha apresentado, né? Desse conflito entre raças e classes. Aqui, quem fala o meticulioso é o lobisomem. É o lobisomem, dando ênfase às questões de classe, principalmente em ensino. Não, interessante fazer. Agora, como você falou do edital, agora várias coisas fazem sentido dentro do texto. Assim. Tipo o quê? Tinha sido... tipo, isso de ter um sindicato, isso do lobisomem. Pra mim, eu confesso que me causa um pouco de estranheza os lobisomens serem os oprimidos do negócio. Porque a minha maior referência pra lobisomem e vampiro é o mundo das trevas. E lá, lobisomens são muito mais poderosos, assim, que vampiros... Assim, fisicamente, assim, né? Os vampiros, alguns até têm uns poderes que talvez... Mas essa que acho que até é um pouco essa que é a ideia, né? Mostrar que a raça, nesse caso, que tem mais poder é facilmente dissuadida de ser a que menos tem. Acho que... E é um pouco dessa ideia que eu exploro nesse texto, quando ele fala que eles são a maioria, que é a mesma questão da sociedade, né? Eles são a base da pirâmide.
os vampiros estão no poder porque se colocaram, basicamente. É. Eu fiquei um pouco confuso com a cena ali que eles estão ali no porão. O que era? Aham, não parou. O lobisomem é o que tava amarrado, é isso? Isso. E daí o Ethan ah, é o que desamarra ele e daí Isso. ele mata a galera. Foi isso que Isso. aconteceu. É, Ah, isso. tá. Uhum. Beleza. Eu só entendi isso bem na segunda leitura, porque na primeira eu fiquei. Eu tentei, tipo, ir escondendo ao máximo o que eles eram pela maior parte do tempo. Inclusive, antes de chegar na revelação, né, que eles são vampiros e a data que eles estão celebrando esse dia, o que vocês achavam que a história estava construindo, apesar de ser um espaço curto de tempo antes disso? Pois é, eu pensei, a primeira vez que eu acho que eu percebi que não eram humanos é porque quando parece uma garra, quando alguém passa uma garra no rosto de outra pessoa. E daí eu já fiquei pensando o que eles eram, mas eu já comecei a imaginar coisas mais, assim, menos humanas, porque eu quando eu vejo o cenário vitoriano, por algum motivo, me remete muito a dragões por causa do Castelo Falkenstein, que era um RPG Uhum. que tinha muito uma pira tinha muito dragão naquele cenário, assim. Uhum. Então eu logo imaginei que Um talvez algum dragão. fosse meio que, tipo, um dragão antropomórfico, alguma coisa assim, sabe? Uhum. Não, E nem me não passou pela imaginei cabeça. de cara. Não imaginei vampiro de cara, não. Nem me passou pela cabeça que nem conhecia esse sistema de RPG, na verdade. É bem legal. Bem divertido. Uhum. E tu, João? Pra quem gosta de Uhum. escrever também, especialmente. Porque A impressão que eu tive foi. Quando eu li sobre o pelo e vi que era uma criatura falando, eu associei com lobisomem, mas ainda não tinha certeza porque Uhum. você não tinha mencionado, né? Mas a hora que falou da garra dos outros, eu achei, que será que pode ser? Não me ocorreu vampiro mesmo até ser mencionado Uhum. por eles mesmos, né? Da noite do É, vampiro e tudo mais. que uma E coisa. eu, Opa, pode falar. a primeira impressão que me passou é que era mesmo uma festa de humanos, assim, e tal. Uhum. E que tinha uma, sei lá, uma ordem secreta de caçadores de criaturas sobrenaturais, por exemplo, que é uma trope bem comum que a gente vê por aí, né? E foi a Uhum. primeira coisa que me veio à cabeça. Eu entendi que falaram, então, capturamos um deles e vamos lá resolver agora, né? Quando chamaram Uhum. o Ethan. Não lembro se foi o Ethan ou o Victor que foi chamado. Acho que foi Ô, Ethan. o Ethan, né? Uhum. E quando chamaram ele foi a primeira coisa que eu associei. Uhum. Uma coisa que eu tentei evitar que. Eu não sei, é uma impressão que eu tenho quando eu leio esse tipo de história. A partir do momento que você revela né, que são vampiros e lobisomens, se é muito no começo, eu acho que perde um pouco a graça, sabe? Tipo, Uhum. a história fica meio piega, sabe? Sim. E eu tinha medo de acabar assim, no fim das contas, né? Então eu tentava segurar o suspense do que eles eram o máximo que eu podia. Só tem um momento que é explicitamente dito que o Thomas é um lobisomem, mas é ali pelo final, depois que tudo já ocorreu, né? Uhum. Que daí eu acho que não tem problema, mas eu acho que, tipo, se já fosse de cara, você sabendo que eles são vampiros e que eles capturaram o lobisomem, eu não sei, me dá um. Talvez eu não curta mais fantasia assim, no geral. Eu acho que ficou interessante porque, pra mim, pelo menos, um ponto inesperado da história era um Uhum. vampiro colaborando com um lobisomem. Uhum. Então, É. até dada essa dinâmica que você colocou entre as Uhum. duas, não sei se chega a ser raças, né, mas entre Uhum. dos dois tipos de criatura, a sociedade, como é Uhum. visto ali, que mostra bem que o lobisomem que é o explorado, né? Uhum. Já que os É. próprios vampiros se auto-intitulam nobres e burgueses, né? E isso de esconder por um bom tempo é, tipo, sacadas que eu gosto em histórias como o do Drácula, sabe? Principalmente Uhum, o livro. Na verdade, basicamente o livro, né? Que, tipo, como você tá lendo o diário de uma pessoa na perspectiva dele, uhum, você fica muito. Se você não sabe do que se trata a história, né? Em teoria, você fica muito tempo sem saber o que é o Drácula, né? E por que ele age de forma tão estranha. uhum. Só da metade do livro pro final, né? Que vai revelando explicitamente vampiros, aparece Van Helsing e tudo mais, né? Mas isso que eu acho mais interessante de se construir do que você já entregar que são vampiros. Se você já entrega que são vampiros, tem que ter alguma coisa muito interessante na sua história. Sim, concordo. E muitos pontos bônus se Uhum, você conseguir esconder isso pelo máximo de tempo, mas deu uhum. dicas muito, muito sutis ao longo É, da história, que é né? algo que eu considero que o Tots faz muito bem no Taxi by Night, né? Tem várias histórias que, apesar de estar na perspectiva do vampiro,
o personagem não fica mencionando isso o tempo inteiro, sabe? Uhum. Então, se você Sim. lê elas separadas, como era o nosso caso, não só sabendo do contexto, é um processo de descoberta de que ele é um vampiro, né? E isso eu acho que a gente não tem como, infelizmente, viver ou experienciar de fato, porque nós conversamos diretamente com o autor, né? E a gente fala justamente sobre isso, sobre esses pontos da história. Então, eu acho que de um leitor que pega do zero para ler, vai ter uma surpresa bem mais interessante. Uhum. Se não há mais nada, vamos para o fim do ano, dezembro. Vamos. Era quase Natal. Feriado favorito de Diego por diversas razões. Número 1. Ganhar presentes. Ele sabia que era a única data especial em que a qualidade dos presentes se comparava àqueles de aniversário. Número 2. Férias. Diego nunca se destacou em demasia na escola, mas se saía bem o suficiente para passar de ano sem recuperação. E número 3. Comida. Na noite da grande ceia, todos os parentes, até mesmo os mais distantes, se reuniam em celebração. Formavam um círculo em volta da mesa, rezavam um Pai Nosso, uma Ave Maria e agradeciam pela fartura da comida, que realmente não era pouca e também muito saborosa. E oravam pelos menos afortunados. Havia apenas uma coisa que desagradava Diego em épocas natalinas: a missa. Ele não era muito espirituoso e achava o acontecimento longo e tedioso. Ia na igreja por pressão familiar, principalmente de sua mãe. Como assim você não quer ir na missa? O que os outros vão dizer quando virem a família toda lá, menos você? Ecoava em sua cabeça e ele sempre cedia à pressão. Também nunca entendeu o porquê das pessoas irem tão bem vestidas à igreja, sendo que os ensinamentos da própria Bíblia louvavam a humildade e simplicidade, algo do qual ele lembrava o padre frisando veementemente sobre Jesus. A manhã estava fresca e orvalho escorria da grama do jardim de casa. Diego mal tinha tido tempo de escovar os dentes e tomar café, e já ouvia seu pai gritando do carro que estavam atrasados para a missa. Sua mãe havia saído um pouco mais cedo de casa para levar sua avó no mesmo destino, e sobrou para seu pai que, apesar de ter o mesmo fervor religioso, era um pouco menos prático com os horários. A essa altura, Diego já tinha a rota até a igreja como um perfeito filme em sua cabeça. O clima esquentaria um pouco, afinal, era verão. E quando descessem do carro, o sol já estaria brilhando num céu bastante azul. Mas nesta ida à catedral, havia um imprevisto que ele e seu pai jamais tiveram. Era só o que me faltava, seu pai rosnou, e por pouco não buzinou ao se dar conta de que já estavam no estacionamento da igreja. Sai daí, seu vagabundo! Um homem bastante sujo, de cabelo e barbas espessos e roupas quase rasgadas, se encontrava deitado no asfalto, bem em frente à única vaga restante. Quem é esse, pai? Deve ser um indigente, filho. Desce do carro e vai para a missa, que tua mãe e tua avó devem estar te esperando. E Diego desceu, caminhando em direção ao grande portal que adentrava a catedral, sem olhar para trás. As portas do grande templo se encontravam entreabertas, e ele já conseguia ouvir a pregação sobre a importância do amor ao próximo e à família, em especial nestas épocas. Mas também ouviu as últimas palavras de seu pai antes de entrar. Some daqui antes que eu chame a polícia. Vemos um tema recorrente de missa aqui. Mais uma pessoa traumatizada com Mas, Com a igreja, isso aí. o que somos nós senão os nossos traumas? É. Mas essa é uma... Esse é um relato baseado em algo real ou foi bem ficcional A mesmo? única coisa baseada em fatos reais aqui... A única coisa baseada em fatos reais aqui é um pouco da parte natalina, que a ceia é bem assim mesmo. Uhum. Pessoal... Hoje em dia não é mais tanta gente, né? Uhum. Comparado com a época quando eu era criança, assim. Mas ainda assim é bastante gente na ceia de Natal e tem toda a parte da oração e tal, que eu, particularmente, não participo mais. Mas assim, o resto é tudo mais fictício. Uhum. Eu gostei das contradições que você apontou ao longo do texto, né? Não é a primeira vez que você faz um texto sobre religião em que você aponta contradições bem evidentes. Não precisa ir muito longe para encontrar contradições na religião também, né? Então, especialmente aqui nos seguidores da religião. E por algum motivo essa cena me é bem familiar, não dizendo que tipo, eu vi algo, mas essa cena das coisas opostas ocorrendo, no caso, né, do pai xingando a pessoa que tá deitada no asfalto, enquanto o padre faz um sermão sobre amor ao próximo e tudo mais. Por algum motivo, agora que eu tô falando, me lembrou muito a cena do Poderoso Chefão. Cara, sabe que até hoje eu não assisti o Poderoso Chefão?
É, que tem... Bah, então seria um puta de um spoiler pra você isso daí. Não, pode falar, É pode falar. literalmente o final do filme. Do primeiro filme? Do primeiro filme, é. Então, Tá. atenção, se alguém não assistiu o Poderoso Chefão, pula aí 1 minuto e meio. É a cena do batismo, que o Michael Corleone tá indo batizar a criança e daí, tipo, ele tá fazendo o juramento, né? Ah, não hei de mentir, coisas assim. Ele tá fazendo um juramento religioso, né? Durante o batismo e tá tendo a justaposição das cenas ocorrendo e que, enquanto isso, vários capangas da família Corleone estão indo matar pessoas da própria família a mando do Michael, sabe? Tipo, ele fazendo Uhum. tudo ao contrário. É uma cena bem... É bem legal como eles Muito constroem massa. isso daí, né? É muito bom. E é isso aí, sabe? Me lembrou muito isso. Apesar, assim, Sim. né? Isso é um Poderoso Chefão Claro, claro. nível É. família tradicional, né? Exato, exato. Nossa. Família não mafiosa. E você, Tots? Já teve alguma experiência assim? Bom, eu quase fiz, na verdade, o meu texto também ia um pouco nessa direção, mas era mais na questão do padre, né? Que eu ia fazer, tipo, A questão do quê? Eu acho que o, cortou o áudio. do padre, eu ia fazer Ah, o tá, tá. padre fazendo alguma coisa, assumindo alguma coisa Uhum, assim. Ou mesmo o pai do guri, o padrasto, ele ter alguma coisa com o padre e tal, mas eu acabei uhum. achando que ia ficar meio longo e acabei Não não seguindo esse explorando lado. isso. Uma coisa que eu gosto nesses personagens mais juvenis do João é que eles são todos espertinhos, né? Tipo, quando ele vai descrevendo a questão das roupas, principalmente, todo mundo vai bem vestido, apesar de que na Bíblia diz que não é, não, que a gente tem que prezar a humildade. Tipo, sim, adolescente. Ai, ai. Mas O adolescente observador. é isso aí. Observador porque interessa, né? Não interessa apontar a contradição. Mas eu acho engraçado, dá bastante veracidade ao personagem. Tipo, você vê que, tipo, ele é um adolescente que não. A parte do Natal religiosa não é que interessa a ele, né? É os Essa presentes, é a parte também. Essa comida. parte é um pouco de autoinserção, porque eu era bem assim, basicamente. Então, Todo mundo, acho que toda criança é assim, pois né? é. Quem É, quer saber de ir na igreja, quer saber de ganhar presente. é isso aí, né? É. Tirando as religiões em específico que abominam até essa prática de Não, presentear estão no comprando a Natal. crença do meu filho no Natal com presentes. Mas tem religiões que não celebram o Natal e Sim, sim. ainda, né, ensinam Uhum, desde cedo que, ó, Papai Noel não existe e não existe presente de Natal também. Uhum. É isso aí. Nossa senhora. Eu tentei, quando no meu texto, eu tentei ir um pouco para aquele lado do, tipo, o pai dele se aproveitou dessa ideia para não precisar gastar dinheiro com Uhum. presente, O né? padrasto, no O, caso, né? o Uhum. padrasto. E que é um pouco, tem um episódio do Todo Mundo Odeia o Chris, que tem um pouco isso, né? Que o Julius descobre o Kwanzaa, que é basicamente um tipo alternativo, um Natal alternativo, só que não se dá presentes, né? Ou quer dizer, se dá presentes, só que é tudo, sei lá, você dá comida para outra pessoa em vez de presente. E ele faz isso só para não gastar dinheiro, né? Uhum. No fim ele tem que fazer tudo, né? Porque todo mundo fica insatisfeito, né? Alguma coisa do tipo. É, sim, É, o capitalismo vence uhum. no final. Então. É. E o João usando. Sem querer, usou uma estrutura que eu gosto muito aqui. Que seria? No primeiro parágrafo, né? As Sim, sim. diversas razões para qual o Diego gosta do Natal. Número 1. Ah, tá, tá. Você gosta de listas assim? Eu gosto disso. Não, o Tots mesmo tinha apontado num outro episódio Ah, é que verdade, é eu verdade, é fazia. Mas eu verdade. não faço número 1, número 2. Eu faço opção A, opção B. Sim. Mas outro dia eu tava lendo, eu acho que foi no. Acho que no Amora tem um conto que ela faz isso. Não lembro agora. Porque tem conto pra caralho aquele livro. É, Mas eu gosto dessa estrutura, eu acho divertido no geral. Não é algo que eu costumo usar, Uhum, porque eu acho que é um artifício até um pouco fácil para uhum, expandir. Quando eu digo um pouco fácil, é assim, um pouco até cheatado, sabe? uhum, Para explorar esse tipo de ideia, para expor uhum, esse tipo de ideia. Então eu não costumo usar lista. Mas acho que uhum, quando bem empregado, dá pra ter um bom uhum. resultado. Uhum. Mas nesse caso eu acho que ficou bom mesmo. Eu acho que fechou com o que
tu tava tentando repassar, né, sobre o É, personagem. eu E gostei. estabelece muito bem, né, que ele é um adolescente e que tem interesses mais menos religiosos quanto às comemorações, no caso. Quando eu tava escrevendo a história, eu não tinha certeza da idade que eu ia fazer ele, mas eu pensei, pra ele ter essas observações, ele tem que ser um pouquinho mais velho. Falei, Uhum, vai de um adolescente com idade não definida ainda. uhum. Mas é isso então? Temos um debate? Temos um debate, senhores. Então vamos para a semana que vem. Para o próximo episódio, temos uma entrevista muito especial, que só revelamos quando o episódio sair. E desafio só no próximo Clube do Conto. Depois do Então, próximo clube. Depois do próximo Clube do Conto. Então vamos ao Fora de Tópico? vamos ao fora de tópico. Fiquei sabendo que saiu um jogo. Ficou sabendo, Tots? Não, Não, na verdade não. Eu estava trabalhando, não vi muita coisa. Então vamos falar brevemente do jogo do nosso amigo Tots, o Blackout The Darkest Night. O preto fora. O Apagão. A noite é mais escura. Então, livre. Tradução livre. Tradução livre, pois o jogo está apenas em inglês também. Importante apontar. E eu já tive. Não ia falar relatos, eu já tive petições pedindo o jogo em português. Eu também. Acredite. Já teve mesmo. Então, se você quiser Mas assinar eu a também petição, tive, o link quando tá eu na lancei postagem. o Little Boy também foi assim, então Uhum. é comum, né, o pessoal querer. Então Muito a gente legal, vai legal. deixar um link pra petição de tradução do Blackout na postagem. Mas e aí, Tots? Fale-nos um pouco sobre o seu jogo, brevemente, faz uma sinopse aí. Pois. O Blackout é um jogo de ficção interativa e é tipo. Que algumas. É parecido com um livro-jogo. Inclusive que tem um existe. livro do Blackout. Inclusive tem uma versão Kindle dele que é bem mais simplificada, mas é tipo aquele. Se alguém já jogou RPG solo, tinha aqueles livrinhos que você. Se você quiser atacar o esqueleto, vá para a página 57. Esse tipo de coisa, assim. E que era, sei lá, popular há muitos anos atrás. Hoje em dia ainda existem, mas não se encontra muito. Mas então, é tipo isso, só que um pouco mais elaborado com algumas mecânicas e ao invés de ser, normalmente essas histórias são medievais e o Blackout se passa nos anos 90, numa cidade. E é sobre um homem que perdeu a memória, daí o nome, porque ele acabou de cometer algum ato ou fazer parte de alguma coisa horrível, que ele não sabe exatamente o que é, porque ele acabou de ter esse blackout. E o jogo, basicamente, você pode tentar descobrir o que aconteceu ou tentar ao máximo evitar descobrir o que aconteceu e tentar viver na ignorância. Ignorância é uma benção. Ora, Dizem nesse alguns. caso, pode ser mesmo. Né? Eu já finalizei uma vez o jogo até agora. Já peguei um dos finais. Inclusive, acabei de abrir aqui na Steam e vi que o irmão do Tots pegou o mesmo final que. Por causa das conquistas. Ele pegou as mesmas conquistas que eu ainda por cima. Ele me disse que ele pegou 2 finais diferentes. Uhum. Foi Quantos finais tem a história, Tots? Tem 5 finais e tem, sei lá, milhares de formas de chegar nesse. Muito mesmo. O jogo realmente é bem amplo e tem uma direção artística bem interessante. Eu até achei divertido ver, tem as comunidades do Steam, e daí outro dia eu vi ali que tinha as pessoas discutindo sobre os finais e sobre coisas assim, né? E uma pessoa, cada um tava falando, eu peguei esse final, eu peguei esse, e daí apareceu alguém que tinha pego já o final 1, 2, 4 e 5. E tava tentando descobrir como pegava o final 3, né? E daí as outras pessoas vieram comentando assim, também não, ninguém conseguia pegar, e daí eles já estavam achando Nossa, secreto. que não funcionava e tal, que tinha algum problema no jogo. E de repente um deles conseguiu, falou, eu consegui, tem que fazer tal. Daí listou as coisas que ele Que tinha massa. feito pra conseguir pegar aquele final. Foi divertido de ver. Mas é isso, semana que vem falamos um pouco mais sobre o Blackout, é mais pra falar que o jogo saiu, aproveitando, né? E vamos deixar os links, né, no post Sim. para acessar tanto o livro quanto o jogo.
E ficamos por aqui no episódio de hoje, nesta data celebrativa do Dia do Gamer. Quem quiser enviar mais contos ou participar dos desafios propostos, pode enviar para osindicatodosescritores@gmail.com. Também podem utilizar o nosso canal do Discord. E também podem nos seguir no Twitter e Instagram, @sindicatodosescritores. @Sindicato dos Escritores. Então, até a próxima, pessoal, e sintam-se à vontade para enviar perguntas sobre o jogo, que quiserem que nós perguntemos também no dia da entrevista, ou propor desafios para nós fazermos os textos. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.